Olá, queridos irmãos e irmãs, catequizandos, pais. Estamos aqui para mais um tema da nossa catequese, dando sequência então a esse novo modelo de formação, de instrução, de catequese em casa. Vamos pedir então que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que é a Filha de Deus, que é a Mãe de Jesus e a esposa do Espírito Santo, nos interceda por nós junto a Jesus e nos dê a graça de estarmos aqui para levar o nome e a graça de seu Filho. E estamos reunidos então em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos pastorinhos Francisco e Jacinta, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O tema proposto para nós agora, neste momento, é quem é a Igreja de Jesus Cristo e a hierarquia da Igreja, o clero e os leigos. Nós vamos desenvolver esse tema, então, usando a Palavra de Deus, a Bíblia, e o Catecismo da Igreja Católica. Para nós sabermos quem é a Igreja de Jesus Cristo, nós vamos pegar um texto do Novo Testamento, da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 ao 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus, e é nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Tem outros textos que depois a gente pode até deixar para vocês, que nós podemos ver também sobre esta edificação da Igreja de Jesus Cristo. Escolhi este de Efésios porque ele fala não só do templo, pedra, mas também do templo que somos nós. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Aqui fala quem é a Igreja de Jesus Cristo e não onde é a Igreja de Jesus Cristo. Nós temos uma igreja aqui, todos conhecemos, a nossa matriz, Nossa Senhora de Fátima, Santuário Eucarístico, uma igreja bonita, formada de muitos tijolos, muitas pedras, muita areia, muito material. Uma igreja linda, bonita, mas é a igreja templo, aonde nós, Igreja de Jesus Cristo, nos reunimos para louvar e bendizer este mesmo Jesus Cristo. Senão não tem sentido termos um templo, igreja, sem termos a igreja que somos nós. Eu sei que talvez para vocês, crianças, fique um pouquinho difícil de entender, mas é assim, vamos dar um exemplo. Vamos supor, principalmente os meninos, gostam de time de futebol. Então, uns torcem para o São Paulo, outro para o Palmeiras, outro para o Corinthians, e assim por diante, vários times. E aí, quando se reúnem e começam a falar de futebol, aí eu posso dizer assim: eu sou Corinthians. Aí o outro pode dizer: eu sou São Paulo, e assim por diante. Então nós pertencemos, nós torcemos para esse time e pertencemos como torcedores. Mas nós não fazemos parte da diretoria.
Nós não somos jogadores, então nós não podemos ter decisão dentro deste time. A nossa função é torcer para esse time. Mas lá dentro da estrutura, da diretoria desse time, nós não podemos intervir, não tem como a gente ter uma decisão, decidir algo. Por exemplo, não compra esse jogador, ou compra aquele outro jogador, ou vende esse jogador. Então, na igreja, nós pertencemos. Nós somos, vamos dizer assim, torcedores nesse time de Jesus Cristo. E todos os jogos, nós temos que estar ali presente. Nós temos que viver aquele momento, né? Aquela alegria, aquela satisfação dentro da igreja. Como membros, como torcedores, como participantes dentro da igreja. Fazer a nossa parte. Sermos esse time, né? Mas tem a diretoria, que aí entra o tema, a segunda parte do nosso tema, que é a hierarquia da igreja, que vamos dizer assim, que é a diretoria do time, que é a diretoria da igreja. E esta hierarquia, ela é composta por cargos, né? Começando pelo Papa. Então tem o Papa, tem os arcebispos, os bispos, os padres, os diáconos e os leigos. Os leigos que somos nós. Mas por sermos os últimos, não é que nós temos menos importância. Nós fazemos parte deste mesmo time. Não como diretoria, mas como atuantes. Porque um time que não tem torcedor, ele morre. Um time que não tem alguém para ir no campo e participar daquele jogo, torcer, gritar, falar, levar e tornar conhecido esse time, ele morre. Ele acaba não existindo. E a igreja de Jesus Cristo é assim. É assim que Jesus quis nos colocar a sua igreja e nos chamar. E nós somos, então, parte desse time de Jesus Cristo, parte desta igreja, mas tendo que respeitar uma hierarquia, quer dizer, superiores, alguém que está acima de nós. E isso também foi determinado por Jesus. E nós podemos pegar também na palavra de Deus, aqui em Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao 18, diz assim, ó: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou de 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Por isso, querido irmão, querida irmã, querida criança, que nós precisamos estar ligado, unido dentro da igreja. E este poder aqui que Jesus dá é aos apóstolos, especialmente aqui ele falando para os seus apóstolos e Pedro, que já tinha sido constituído como chefe da sua igreja. Jesus, antes dele voltar para o céu, ele deixou alguém no seu lugar, representando ele, representante direto dele aqui na terra, que foi São Pedro. Quando São Pedro morreu, então foi eleito outro para ocupar o lugar de São Pedro. E assim sucessivamente, todos esses 2020 anos, nunca ficou sem nenhum Papa. E o Papa, ele responde pela Igreja de Jesus Cristo.
Ele é o chefe da igreja aqui na terra. Só que como ele não consegue dar conta de tudo, de todos, né, do mundo todo, da igreja espalhada pelo mundo todo, de todos nós, então ele nomeia pessoas para ajudá-lo. E essas nomeações, elas têm posto e vai decaindo também. Depois do Papa, tem os arcebispos. Depois dos arcebispos, os bispos. Depois dos bispos, os sacerdotes. Depois dos sacerdotes, tem os diáconos. Porque eles recebem ordenação. Eles são ordenados para esse serviço dentro da igreja. E depois os leigos, que somos todos nós. Cada um de nós tem um lugar muito importante dentro da igreja. Nós podemos ver pelo que nós estamos vivendo hoje, né? Essa situação que nós estamos vivendo, que vocês estão vivendo todos juntos, né? Olha, não podem participar da catequese como normalmente participavam. Então estamos usando um novo método, um novo meio de levar a catequese até vocês. Mas cada um de nós, leigo, fazemos parte desta igreja. E o nosso lugar é sim na assembleia, nos bancos, participando da missa, participando das atividades da igreja, participando das reuniões, dos grupos de orações, da catequese, isso sim. Mas também levar esta mensagem, levar esse Jesus a outros, como nós estamos fazendo. E imagine nesse tempo que estamos vivendo agora, em que não podemos ir à igreja. Como é difícil, por exemplo, para os padres que estão celebrando missa, estão gravando e mandando para nós pelo Facebook, né, e tantos outros meios, pela televisão. Mas como é triste para um sacerdote estar celebrando lá. Imagine agora a nossa igreja. Olha que igreja enorme que nós temos. Quantos bancos, quantas pessoas cabem? Mais de 1.500 pessoas sentadas. E agora o sacerdote celebrando e olhando para aqueles bancos sem ter uma pessoa sentada no banco participando da missa. É função nossa, função dos leigos, participar da Igreja de Jesus Cristo. Agora, para participar, nós precisamos ter obediência. E para obedecer tem normas. Tem os mandamentos, tem as regras e tem aqueles que são guardiões, aqueles que cuidam destas regras, dessas normas, desses preceitos. E estes são os nossos padres, os diáconos, os bispos, os arcebispos e o Papa. Isso é a hierarquia da igreja. Pessoas que têm poder para decidir, para falar, para nos ensinar, usando a palavra de Deus e usando o catecismo da Igreja Católica, que certamente mais para frente, vocês ainda são pequenos, ainda não estão estudando, mas vão estudar. E aqui no catecismo tem a orientação para tudo o que nós fazemos, recebemos, para tudo o que nós sentimos dentro da igreja. Todas essas orientações. O catecismo da Igreja Católica. Né? E aqui no catecismo fala disso daqui, olha. Fala que é o Papa, a hierarquia é o Papa, arcebispo, cardeal. É o Papa, cardeal, arcebispo, bispo, padres, diáconos e leigos. E aqui fala, cada um tem a sua função. Por exemplo, o Papa tem por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. E assim por diante, os bispos estabelecidos pelo Espírito Santo sucedem, quer dizer, estão no lugar dos apóstolos. São
cada um por sua parte, princípio visível e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. Então, eles é que fazem a unidade da igreja aqui, por exemplo, de Umuarama, da diocese de Umuarama, com Roma, lá onde o Papa está. É função do bispo. E a função dos padres é trazer a mensagem, evangelizar, anunciar, mostrar para nós a vontade de Jesus de acordo com as normas, com as orientações do bispo naquela diocese. E a nossa missão é participar desses encontros, destas celebrações e ajudar o padre da nossa paróquia a realizar o plano e a vontade de Deus na vida de cada um, que é conhecer, que é amar, que é seguir e servir Jesus Cristo. Por isso tem as catequistas, por isso tem os ministros, por isso tem os leitores, por isso tem os cantores, por isso tem aqueles que fazem acolhida na porta. Tudo isso é função do leigo, nossa, de ajudar para que esta igreja que Jesus deu para nós, para que Ele esteja sempre presente entre nós, na igreja, na celebração, no amor, na contribuição, na fraternidade, para que a gente compreenda, ame e não fique para nós, mas que nós levemos para todos, para cada um de nós, para que assim todos possam conhecer, aceitar, amar e levar este amor de Deus a todos nós, o desejo de salvar cada um de nós, para que a gente conheça que Jesus Cristo veio a este mundo, enviado por Deus Pai, para nos trazer, nos mostrar, nos ensinar e nos presentear com o amor de Deus por cada um de nós. E assim, meu irmão, minha irmã, que nós, vivendo na igreja, precisamos sim conhecer a sua palavra, conhecer as orientações da igreja e fazer a nossa parte para que Jesus seja sempre e cada vez mais amado, querido, conhecido e divulgado. Né? Que Deus, na sua divina misericórdia e com a luz do Espírito Santo, possa nos dar cada vez mais a graça de levar este amor e esta misericórdia a cada um dos nossos irmãos, seja pelos meios das redes sociais, das mídias sociais, seja a palavra de boca a boca, seja dentro da igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. E você, querida criança, na escola, aonde você estiver, no clube, numa festinha, aonde você for, que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: puxa vida, como aquela criança é querida, é diferente, ela tem alguma coisa especial. E esta coisa especial que as pessoas notam e vão notar em você é o amor que você tem por Jesus Cristo. É a participação que você tem dentro da nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada, instituída por Jesus Cristo e dada a nós como presente para nos dizer que sempre, sempre Ele estará presente no meio de nós, nos amando, nos protegendo e nos levando num caminho seguro para o céu, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, eu confio em vós.